Shalom! Tudo bem com vocês? Que ótimo! No devocional de hoje do Evangelho Eterno, falaremos sobre Marcos, capítulo 14. Que esta palavra de hoje, ela fale aos nossos corações e traga para mim e para a tua vida frutos necessários para que possamos continuar caminhando com Cristo Jesus e preparados para a tua volta. Que tudo isso seja para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Deus Pai Todo-Poderoso seja glorificado, honrado e exaltado. Olha que coisa interessante. O capítulo 14, Jesus Cristo fala sobre a negação de Pedro, traz a instituição da ceia do Senhor, o acontecimento do Getsêmani. Mas tem uma ação, tem um relato nesse capítulo 14 de Marcos que é interessante. Está lá no versículo 51 e diz o seguinte: havia um jovem que estava seguindo a Jesus, vestido apenas com um lençol de linho, quando a multidão tentou agarrá-lo. Ele escapou nu, deixando seu lençol para trás. Ele estava com um camisão de dormir. Isso é interessante. E quando houve esse acontecimento? Quando justamente Judas veio entregar Jesus, a qual ele disse que o sinal era um beijo no rosto. Aquele a quem ele beijasse era Jesus Cristo. E aí as pessoas, ou seja, os doutores, as autoridades, vieram e prenderam Jesus Cristo. Neste momento, estava no meio deles um jovem. E o que me chamou a atenção, o que me fez lembrar, foi justamente de duas condições. A primeira, do semeador, né? Que semeia e alguma semente cai em algumas situações e condições, né? À beira do caminho, entre pedras, espinhos e na boa terra. E a própria traição de Pedro, né? Porque o medo, a ansiedade e a provação daquele dia fez esse jovem desaparecer, abandonar Jesus Cristo como os discípulos fizeram. Os discípulos naquele dia também abandonaram Jesus Cristo. O que me chamou a atenção foi a vestimenta dele. O que eu entendo disso? É que ele estava, para mim, no começo da sua caminhada em seguir Jesus Cristo. Veio uma situação desagradável e ao mesmo tempo gerou medo sobre a vida dele. E o que ele fez? Não se preocupou com a nudez. Ou seja, não se preocupou com a vergonha de andar nu. Ele queria escapar daquela situação. Ele queria eliminar aquele medo, aquela angústia, dar um fim naquela provação que ele estava sofrendo. E por isso que a atitude e as consequências não foram medidas por ele. Simplesmente ele abandona o camisão de dormir, a camisola de dormir, ou seja, e segue nu. Porque foi o único meio que ele entendeu que ele poderia escapar daquela provação, daquela angústia, daquela prisão. Nem que isso custaria deixar e abandonar Jesus Cristo. Temos que tomar consciência de certos atos que estamos praticando. Na hora de uma provação, na hora de um medo, de uma angústia, na hora de uma situação adversa, de uma tempestade, para que isso não faça na nossa vida o que aconteceu com aquele jovem. Atitudes levaram ele a experimentar uma circunstância de nudez. Temos que tomar muito cuidado para que certas atitudes nossas não nos façam distanciar de Cristo e experimentar vergonha. Vamos pensar um pouco sobre isso? Fiquem na Shalom de Deus e até o próximo devocional, se assim o Senhor nos permitir. Tchau!